Iniciando o nosso estudo sobre a fase expropriatória efetiva de bens, vamos então hoje tratar da adjudicação, figurinha que encontra-se no sistema legal dos artigos 876 a 878 do CPC. A adjudicação é a forma processual de se transferir o domínio do bem penhorado do seu proprietário primitivo para aquele a quem a lei confere poderes para sucedê-lo, né? Aquele em que a lei confere a legitimidade para o exercício justamente desse requerimento. A adjudicação ela assume uma função muito importante no nosso ordenamento jurídico. Primeiro porque é a forma preferida de expropriação dentro da execução, pelos benefícios que ela apresenta ao processo em si, uma vez que para que ela possa ser exercida, o credor, que é aquele a quem a lei confere a preferência para a sua utilização, deverá fazê-lo pelo valor do bem penhorado, o que vale dizer, ela é benéfica tanto para a execução, como, ou seja, para o próprio credor, quanto para o devedor em si, que é o executado, que não vê o seu bem ser expropriado por um valor bem aquém daquilo que ele realmente é utilizado. A adjudicação também é muito importante dentro do processo de inventário, que estudaremos no próximo semestre, porque quando os bens deixados pelo autor da herança, que é o falecido, tiver um único herdeiro, não existe a partilha do bem. Então, aquele conjunto, aquele complexo de bens que integram o espólio serão adjudicados apenas por esse único herdeiro. Os efeitos da adjudicação são os mesmos da arrematação, que é a aquisição do bem em asta pública. O momento para o pedido de adjudicação, a lei, na realidade, ela não fixa um prazo, uma data, né? Mas o momento para que esse requerimento ele seja realizado é aquele logo após em que o juiz determina, né, através de despacho, que se iniciem os atos de expropriação. Então, tecnicamente, eu tendo a avaliação definida, os atos de expropriação iniciados, aquele é o momento daqueles que possuem a legitimidade para tal, que o façam, né? O nosso ordenamento jurídico, volto a frisar, ele relaciona de forma precisa e cristalina uma ordem de preferência, ou seja, quais são as pessoas que podem exercitar o direito de requerer a adjudicação. Então, por ordem de preferência, nós temos como legitimados, em primeiro lugar, o exequente, né? O exequente, ele tem dinheiro. Qual é o capital, o montante que ele tem? É o título que está sendo executado. É a própria execução. Então, nos termos do artigo 876, caput do CPC, o exequente é o primeiro legitimado, é ele que tem a preferência para requerer a adjudicação. Então, se ele se manifestar a respeito com relação a esse pedido, ninguém mais poderá fazê-lo, desde que, obviamente, ele não ofereça um preço inferior ao da avaliação, ou seja, o exequente não concorre com mais ninguém.
Os parágrafos 1º a 4º do dispositivo legal que eu acabei de citar, o 876, que legitima o credor para a adjudicação, ele também estabelece normas e condições para que ocorra o que a lei chama de aperfeiçoamento jurídico para esse pedido, mesmo porque necessário se faz que seja sempre oportunizado ao devedor, que é o executado, para que ele possa remir, ou seja, pagar a dívida. Como também nem sempre o valor da execução principal mais acessórios, eles se equiparam ao valor da avaliação, necessitando de consequência que a lei estabeleça algumas normas e algumas condições para que elas se efetive. Então, desta forma, o requerimento de adjudicação ou do requerimento de adjudicação, melhor dizendo, o devedor será sempre intimado. A intimação ela ocorre, primeiro, pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Segundo, por carta com aviso de recebimento, quando representado o executado pela Defensoria Pública, ou ainda quando este não tiver procurador constituído nos autos. E terceiro, por meios eletrônicos, quando, sendo o caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver ele executado, devedor, procurador constituído nos autos. Essa regrinha encontra-se nos incisos 1 a 3 do parágrafo 1º do artigo 876. Tratando-se a intimação do executado, vejam, de ato de suma importância, os parágrafos 2º e 3º do já mencionado dispositivo 876 do nosso ordenamento processual civil também estabelece normas que, para quando a mesma ocorrer por edital, assim como nos casos em que o executado tenha mudado de endereço, sem informar o juízo, eu recomendo, inclusive, que ocorra a leitura atenta e de forma cuidadosa, né, pelos acadêmicos, porque é necessário que ocorra a efetivação, a validação dessa intimação por edital também caracterizado, e quando ele tiver mudado de endereço, já houve a citação, ele já tem conhecimento em si do processo, então mudou e não informou o juízo, que é uma das determinações contidas em lei, ele automaticamente será considerado intimado, então não há o que reclamar. Outro dado a ser destacado é quando a adjudicação do bem for requerida no caso de adjudicação requerida pelo exequente, é aquela do parágrafo 4º do artigo 876, incisos 1 e 2, que trata sobre o valor do crédito e o valor da avaliação do bem, que eu aqui chamo a atenção de vocês para se atentarem. Então vejam, se o valor do crédito, quando se fala em crédito, é o valor da execução, principal e acessórios. Se esse valor for inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação, ele depositará de imediato a diferença em juízo, que ficará à disposição do executado. Então vejam, eu tenho uma execução que vale X, um valor menor do que o valor da avaliação dos bens. Um exemplo, a minha execução 500 mil, o valor dos bens 750.
a diferença entre um e outro, 250 mil. Então, para que eu faça a adjudicação nesse caso, obrigatoriamente eu vou ter que, depois de aceita, né, a adjudicação, deferida a adjudicação, eu, credor, tenho que depositar em juízo a favor do executado a diferença que seria, no caso, no exemplo aqui dado, 250 mil. Todavia, se a execução ela for superior, a execução ela prosseguirá pelo saldo remanescente. Vamos inverter o exemplo. O valor da execução 750 mil, o valor dos bens 500 mil. Eu pego os 500 mil para abatimento da dívida e eu continuo a execução pelo saldo remanescente, no exemplo dado, que é de 250 mil reais. Automaticamente, o credor vai ter que ir em busca de outros bens para suportar essa diferença.